tomar uma água aqui que minha boca até secou já. O Senhor é bom. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, o único merecedor do meu e do teu louvor. Então aqui nessa igreja não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar aleluia. E durante a ministração você pode exaltar o nome do Senhor, você pode glorificar o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso que nos criou, que nos formou e que está no controle de todas as coisas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, papai. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu, de estar aqui hoje, nesta noite, trazendo essa palavra. O Senhor está e continua no controle de todas as coisas. Foi o Senhor quem me permitiu estar aqui nesta noite. Talvez pela minha vontade eu não estaria, mas o Senhor tem me cobrado e eu tenho tentado, Pai. E hoje eu estou aqui, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Conduz, Pai, essa palavra. Se o Senhor tiver que trazer mais alguma revelação, o Senhor fala ao meu coração. Eu abrirei os meus lábios e direi à igreja. Porque eu estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O Senhor, Ele é bom, né, amados? Ele é bom em todo tempo. Semana passada o pastor Marcos pediu para mim trazer a palavra. Eu disse para ele que se podia ser nessa quarta-feira. Só que domingo eu fiquei com a minha garganta muito ruim, com muita dor de garganta. E chegou no sábado também, aliás, no sábado não, na segunda-feira, eu falei assim, hoje eu vou sentar, o Senhor já tinha me dado algo no sábado, falei, hoje eu vou sentar e vou montar essa ministração, aquilo que o Senhor falou no meu coração. Só que na segunda-feira eu fiquei muito ruim. Eu cheguei do serviço, o Rodrigo teve que ir para o SAMU, eu estava com as crianças e eu tomei um remédio, eu deitei, eu não conseguia nem levantar da cama. Eu falei, Senhor, e agora? Eu vou ter que falar para o pastor Marcos que eu não vou conseguir ministrar a palavra na quarta-feira, porque na situação que eu estou, a voz não está saindo. O que eu vou fazer? Eu falei, Senhor, me cura, porque eu quero ir quarta-feira lá, falar aquilo que o Senhor me entregou. Né? Muitas vezes a gente quer fugir, é muito mais fácil. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor restaurar, de repente, eu falei assim, se o Senhor restaurar, talvez não vai ser 100%, mas se eu conseguisse sair voz, eu vou lá falar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estava um pouco melhor, estou ainda tomando os medicamentos, e eu vim aqui falar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E é engraçado que é tão difícil, né, quando a gente está passando provações, às vezes a gente ministrar, falar algo, só que é nesse momento, tá? Que Deus, Ele nos dá uma palavra. E eu pedi, Senhor, eu estava em casa sentado no sábado, Rodrigo estava fazendo alguma coisa, eu falei, Senhor, me dá alguma coisa. E começou a tocar um louvor. E a gente foi uma semana muito atribulada. Semana passada, os irmãos viram que nós viemos aqui no altar, o pastor orou pela minha família, pela vida do Luiz. Mas eu quero te dizer que até o final da ministração é algo muito simples que Deus me deu, mas eu quero dizer para você que Deus já respondeu essa semana. E muitas vezes a gente esquece da oração que a gente faz, né? E eu quero dar uma introdução. No começo do ano, quando o Luiz Gustavo trocou de escola, eu fiz uma oração. Senhor, se tiver alguma amizade que não provém do Senhor, que não é da sua vontade, eu quero que o Senhor tire da vida dele. E aconteceram algumas coisas, né? O Senhor tirou, foi meio sofrido, mas depois eu vou dizer para vocês que quando a gente passou por provação, eu fiz uma simples oração e o Senhor já respondeu essa semana. Depois eu vou até compartilhar com os irmãos. E eu quero te dizer que tem dias de lutas, dias de guerras e também tem dias de vitória. E em todos eles o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e Ele não perdeu o controle de nada. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu ouvi o Espírito Santo falar bem, bem suave. Como vai você, Thaís? Como vai a tua casa? Como vai a tua família, teus filhos? O Senhor soou bem, bem assim no meu coração. E aí me veio a passagem da mulher sunamita.
E eu gostaria, por favor, que os irmãos projetassem 2 Reis 4. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Exaltado é o teu nome, ó Pai. O Senhor não perdeu o controle de nada. É o Senhor quem direciona tudo. Eu vou ler esse texto. Você pode acompanhar comigo. Ele é um pouquinho extenso, mas o Senhor ministrou muito no meu coração. Falou muito com o que a gente tem vivido nos dias atuais. Hoje, você deve ter visto situações difíceis que aconteceram no Brasil. Crianças, sendo atacadas em escolas. O pastor ministrou domingo, e nós estamos no princípio das dores. Que dias difíceis viriam. Nós não estaríamos livres deles. Nós passaríamos por muitas dificuldades e muitas tribulações. Mas eu quero te dizer que o Senhor continua no controle. A boa e perfeita vontade dEle é que prevalece e permanece na minha e na tua vida. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por provações. Na palavra do Senhor diz que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu. Então eu e você vamos vencer. Nós vamos vencer até chegar aquele dia em que nós nos encontraremos com Ele. E aí cessará, amados? Todas as dores, todas as tribulações, tudo que você tem passado aqui, você terá um corpo transformado, um corpo de glórias. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor tem nos dado direcionamento, Ele tem trazido palavras abençoadas do altar para que nós possamos vencer essas dificuldades e essas lutas. E na hora que eu comecei a meditar nesse texto, o Senhor me atentou para algumas lições que essa mulher, talvez você conhece de cor e salteado, talvez hoje essa palavra talvez nem vá servir para nada do que você esteja vivendo o teu momento atual, mas ela serviu para mim, talvez no dia de amanhã, guarde ela no teu coração para quando você precisar, porque o Senhor é assim, Ele fala com a gente em todos os momentos, amém? Então essa palavra diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. E depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e deitou-se. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo cuidado. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não iludas a tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho, no tempo determinado. No ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os ceifeiros. Disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leva-o para sua mãe. Ele o pegou e o levou para sua mãe. O menino esteve no colo dela até o meio-dia, e então ela morreu. Então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. Disse ela: não se preocupe. Então ela selou a jumenta e disse ao seu moço: vai depressa, não para no caminhar, senão quando eu mandar. Partiu ela e veio encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo.
Vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Gease, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Gease chegou para atirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o escondeu de mim, e nada me revelou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me iludas? Disse Eliseu a Gease: cinge os teus lombos, toma o meu cajado contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino, Disse, porém, a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a acompanhou. Gease passou na frente deles e colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem reação. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles, orou ao Senhor. Então subiu na cama, deitou-se sobre o menino e, colocando a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, debruçou-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu-se. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, tornou a subir e se debruçou sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: pega o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, inclinou-se à terra, então pegou seu filho e saiu. Aleluia. É um pouquinho extenso, mas era necessário para mim poder passar para os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração. Quando eu comecei a ler esse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a generosidade e o serviço dessa mulher. E eu tenho uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia da Mulher, e bem no rodapé, assim, embaixo, fala assim que ela fazia parte de uma minoria que era fiel ao Senhor, naquela região ali onde ela morava. Então, imagina, às vezes ela vivia numa região que era complicada, as pessoas não eram fiel a Deus, mas ela era fiel a Deus. E quando ela viu Eliseu, ele passando, ela viu que Eliseu. Ela viu que ele era um homem de Deus. Ela reconheceu que ele era um profeta. E ela serviu a ele. Ela foi generosa a ele. Ela fez algo de bom a ele. E muitas vezes, será que eu e você temos sido generosos? Como eu e você temos servido ao Senhor? Nós sendo homens e mulheres de Deus. E é tão lindo que na palavra do Senhor diz que ela era uma mulher rica, que ela tinha tantas posses. E muitas vezes, quanto mais as pessoas têm, menos generosas elas são. Nos dias de hoje, nós temos visto muito isso. Nós temos presenciado as pessoas, quanto mais condições financeiras elas têm, menos generosas elas são. Menos elas doam às outras pessoas, menos elas ajudam. E essa mulher, ela era diferente. Diz que ela viu o homem de Deus, o profeta, e disse assim, aqui nessa palavra, que foi a parte assim que me tocou. Todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Ela o convidou para entrar dentro da casa dela. Esse espírito de generosidade tem que ter em mim e em você, que nós somos cristãos, nós servimos a Deus. E isso é uma parte muito importante. Eu gostaria que colocasse 2 Coríntios 9, o versículo 11 ao 12. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz lá. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus.
porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então, se Deus te deu algo, se Deus te deu condições, ajude o teu próximo. O Senhor tocou muito forte no meu coração. Tem tantas pessoas necessitadas, precisando, e nós temos que fazer o que está na palavra do Senhor. O segundo ponto, ela reconheceu que Elias era um homem de Deus e se preocupou com o bem-estar dele. O que ela falou para o esposo dela? Vamos construir um quartinho. E ela foi lá, construiu um quartinho para o homem de Deus, para ele ficar num lugar confortável. Ela reconheceu nele um homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ir mais à frente para não demorar muito. O quarto ponto que Deus me tocou é que Deus conhece os desejos mais escondidos do nosso coração. Ela não fez nada para receber algo em troca. Ela simplesmente fez. Só que Deus sabia os desejos do coração dela. Ela não falou, ela não disse para ele na hora que ele perguntou: o que queres que eu te faça? O que ela precisa? O que você precisa? Ela não disse o que ela precisava. Ela falou: eu não preciso de nada. Só que Deus sabia do que ela precisava. O servo, o moço, sabia. Falou: olha, ela não tem filho. E Deus foi e cumpriu isso na vida dela. Aleluia. Glória a Deus. E o quinto ponto que Deus tocou no meu coração na hora que eu li, que situações difíceis podem acontecer na nossa vida, mas Deus continua do controle de tudo. Ela não pediu um filho, mas Deus deu. E agora você imagina, a gente como mãe, vocês que são mães, pais, é tão difícil, né? Você imaginou você ter teu filho ali com você e de repente foi tirado, né? A criança faleceu, né? Ela até então na vida dela não era algo que fazia parte da vida dela, mas quando passou a fazer, o amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho, é algo tão forte, tão imensurável, que hoje na hora que eu estou trabalhando num postinho de saúde que ele fica de frente para minha casa, de frente para a escola onde a Luísa estuda. E na hora que eu olhei o jornal, assim, tem uma televisão, e estava passando o noticiário do que tinha acontecido naquela escola, naquela creche. E naquele momento, meu coração ficou tão triste, tão amargurado, que o primeiro instinto que veio no meu coração, eu como mãe, foi de levantar dali onde eu estava, sair correndo, atravessar a rua e ir lá pegar a Luísa. Pegar ela e dar um abraço nela. E levar ela para minha casa ou ficar ali com ela e proteger. Porque é o primeiro instinto, a gente vê tantas coisas. A gente, quando sai de casa, todo dia, a gente abençoa os filhos da gente. Eu creio que aqui todos os irmãos fazem a mesma coisa. Hoje, a hora que eu fui, falei: olha, que hoje você tenha um dia muito abençoado. Eu falei: Luiz, que seu dia seja poderoso na presença do Senhor. Que você aprenda, que o Senhor abra o teu entendimento. Que os seus amigos te acolham melhor. Que seja uma bênção aqui na tua vida. Eu falei: hoje. Ele falou: amém, mamãe. E ele entrou. Então, os filhos entram e você não imagina, né? O que pode vir de pior, de ruim, o que possa acontecer. Você entrega, né, nas mãos de Deus. E naquele momento, me bateu um desespero, me bateu uma angústia, né? Me deu uma angústia tão grande no coração. Eu falei: Senhor, como que não está o coração dessas mães? Aí eu não vi a hora que dava o horário de buscar essas crianças. A Luísa sai 12h10, o Luiz 11h45 da escola. E eu queria ir correndo, eu queria ir logo. E na hora que deu o horário, eu já fui lá, busquei eles, trouxe para casa, sabe? E mesmo assim, ainda eu fiquei com aquele sentimento: meu Deus, tem um pai e uma mãe sofrendo nesse momento. E depois, no meio do dia, eu vi alguns vídeos, alguns relatos. Amém, aleluia. Um pai que é até cristão, acho que foi o Júlio que acabou compartilhando, um pai evangélico, cristão, policial, que ele disse que ele estava triste, estava com o coração dele triste, porém ele perdoava aquela situação que acontecia, que tinha acontecido. E é difícil, muitas vezes, amados, por mais que nós estamos na presença de Deus, nós não estamos imunes a situações difíceis nas nossas vidas. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar na presença do Senhor, para que nós não possamos fraquejar no dia da dificuldade.
para que nós possamos nos manter firmes na presença de Deus, porque as lutas são grandes, as batalhas e as guerras são constantes. Todos os dias nós nos deparamos com situações difíceis nas nossas vidas. E quando nós estamos preparados, nós sabemos como lidar. E quando nós não estamos, bate o desespero e às vezes a gente toma a atitude ou a gente toma algum direcionamento errado, que talvez aquilo vá causar algo difícil, né? A gente vai carregar aquilo, né, na nossa vida. E então, no versículo aqui, um pouco mais para frente, diz que... deixa eu me localizar aqui, só um momento. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, aleluia. Ó, diz assim, ó. Ele o pegou e o levou para sua mãe. O menino esteve no colo dela até o meio-dia e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele? Não é lua nova nem sábado. Disse ela: não se preocupe. Olha, de verdade, a gente olhando assim, eu como mãe, numa situação dessa, talvez eu gritaria, falasse: Rodrigo, pelo amor de Deus, porque eu sou apavorada. Mas olha o autocontrole e o domínio próprio dessa mulher, amados. Ela não contou nada para o marido dela. Ela o poupou dessa situação difícil. Ela teve uma postura que eu falo assim: meu Deus, será que eu faria isso? Se bem que o Senhor tem mudado, né? Quando a gente está na presença do Senhor, o Senhor vai nos mudando. A hora que eu recebi, eu estava lá no postinho de saúde, no dia que aconteceu a situação complicada com o Luiz Gustavo na escola, que eu recebi a notícia assim pelo WhatsApp dele, que ele começou a falar comigo, me bateu um desespero. Só que na hora eu falei: Senhor, me dá um direcionamento agora nesse momento, porque se eu levantar daqui e for lá na escola, talvez eu não saiba como resolver a situação. A amiga minha que estava do lado falou: Thaís, vai embora, vai agora embora. Eu disse para ela, eu falei, ela serve a Deus também na igreja, na RB. Ela falou, eu virei para ela e falei: Carla, Deus está no controle de tudo. Eu falei para ela. Aí depois eu falei: meu Deus, como que Deus vai nos mudando, dando maturidade para a gente no meio do caminho. E eu falei assim: eu vou ligar para o Rodrigo, porque o Rodrigo, ele vai ter mais, ele vai saber como lidar com essa situação na hora que ele chegar lá. Então, eu liguei para ele e falei: amor, você vai lá, está acontecendo isso, eu sei que Deus vai te direcionar. E ele disse que no momento, pastor, que eu mandei para ele a mensagem, ele desceu lá no alojamento do Corpo de Bombeiro e ele fez uma oração. Entregou tudo nas mãos do Senhor. Amados, esse é o segredo, tá? Nos momentos de dificuldade, vai no teu quartinho, onde talvez você não vai ter condições, mas ali em espírito, você ora ao Senhor. Você coloque tudo aos pés do Senhor, porque Ele está pronto para nos responder e nos dar uma direção. Porque muitas vezes, no desespero, a gente não faz da forma como o Senhor quer. A gente mete o pé pelas mãos. A gente faz além do que a gente pode, além do que está no nosso domínio, no nosso controle. Aquilo que eu não tenho condição de resolver, sabe quem pode resolver? É Deus. Aí você entrega para Ele, porque Ele continua no controle de todas as coisas. Então, o que ela fez? Tá tudo bem, não, ela falou: tá tudo certo, não tá acontecendo nada. Então, ela poupou ele de uma situação difícil. Aleluia, glória a Deus. Eu coloquei serenidade e atitude diante da situação. Ela não se desesperou. Por que atitude? Porque olha o que ela fez. Ela se levantou, selou a jumenta e disse ao moço: vai depressa, não para no caminhar, senão quando eu mandar. Então ela teve uma atitude. Ela também não ficou lá parada, né? Ela agiu. Ela agiu da forma correta. Muitas vezes a gente quer agir no desespero, mas você vê que ela tinha autocontrole da situação. Só que eu vejo muita fé nessa mulher.
E o que nos move é a fé. Nós precisamos ter fé e nós precisamos confiar no Senhor. Porque não adianta nada você querer que as coisas sejam resolvidas, só que às vezes nós abrimos os nossos lábios e falamos coisas que não edificam, coisas que não vão ajudar diante da situação. Mas eu vejo muita fé nessa mulher. Eu vejo que é uma mulher que tomou uma atitude e foi até o profeta. Aleluia, glória a Deus. Partiu ela e veio encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi: seu moço, olha lá a sulamita. Corre ao encontro, diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Respondeu ela: vai bem. Olha, queridos, tem situações que nós vamos nos deparar na nossa vida, situações difíceis. E nós temos muitos amigos, nós temos nossos familiares. Só que nós temos que observar e prestar atenção que você tem que saber as pessoas certas para quem você compartilha os seus problemas. Talvez você vai abrir algo para alguém que, ao invés de você resolver ou aquela pessoa te ajudar, vai complicar mais a sua situação. Você vai se ver numa situação maior do que você estava. Então, toda vez que você precisar de alguém, de um ombro amigo, de alguém, procure as pessoas corretas. As pessoas que vão poder, olha, e eu vou mais além, aqueles que vão poder te auxiliar dentro da palavra. Porque quando aconteceu a situação com o Luiz, o mesmo pensamento que o Rodrigo teve, depois no domingo, o Senhor tocou no meu coração na hora que o pastor estava aqui, ministrando a palavra, o Senhor falou bem claro: vai e conta e compartilha com o pastor Veronese. E o Rodrigo, na hora que aconteceu, ele sentiu muito forte no coração dele de compartilhar com o pastor Veronese. E pastor, e outra pessoa também que ele quis também que a gente compartilhasse foi a Dani. E o pastor virou para mim e falou assim, aqui no domingo: Thaís, conversa com a Dani também. Olha, quando a gente está na presença do Senhor, Ele direciona tudo. Ele coloca as pessoas certas para você poder abrir o teu coração e te direcionar da forma correta. E na hora que eu falei, o que o pastor fez? Teve direção de Deus de nos chamar aqui e fazer aquele ato profético. O Luiz, dentro desse contexto que eu estou falando, o Luiz sofreu uma perseguição muito grande essa semana na escola. Hoje todo mundo fala bullying, né? E ele foi muito pirraçado, palavras que denigriram, né, a imagem dele, e ele se sentiu muito triste, muito ofendido. E ele falou coisas que não edificou ao Senhor. E a gente precisava de fazer aquele ato aqui. E depois que aconteceu isso, eu orei ao Senhor, eu fiz uma simples oração, que o Senhor respondeu na segunda-feira, porque Deus, Ele é lindo demais. Eu disse ao Senhor: Senhor, prepara algum coleguinha novo que venha de outro lugar para a escola dele, que ele possa acolher essa criança e os dois começar uma amizade, porque como ele veio de outra escola, ele não tem a influência. Amados, na segunda-feira, a hora que eu fui buscar ele na escola, ele chegou todo feliz em casa e ele disse: mamãe, você não sabe o que aconteceu hoje na escola. Eu falei: o que, meu filho? Foi tudo bem? Porque todo dia eu pergunto para minhas crianças, isso já é um hábito meu. Como foi seu dia hoje? Aconteceu alguma coisa? É um hábito meu, tanto para a Luísa, ou eles já chegam contando e é um hábito. E ele disse: mamãe, você não sabe o que aconteceu. O pai dele foi buscar ele na escola. Na escola hoje. Assim que eu cheguei no portão da escola, a coordenadora veio me receber e disse: Luiz, eu tenho uma novidade para te contar. Hoje começa um amiguinho novo na escola. E você, como você foi acolhido quando você chegou, você vai receber essa criança hoje na escola. E ele vai precisar muito de você. E eu sei que você vai poder auxiliar ele. E a hora que aquela criança chegou, ele foi e acolheu. E a professora falou: Luiz, foi mais de um funcionário da escola. Tem um amiguinho novo hoje para você receber. O moço que fica na porta da escola, que ele gosta demais. Luiz, tem um amiguinho novo. Então, Deus preparou tudo.
E hoje eu perguntei para ele, e aí, como que tá? Falou, mamãe, ele me espera na hora do recreio, eu pegar minha mochila, a minha lancheira, para a gente ir até onde a gente lancha. Então, Deus, Ele responde mais rápido do que nós imaginamos. Quando nós nos colocamos na presença dEle. Eu estava com meu coração muito aflito. Só que o Senhor foi uma simples oração. Olha, um amiguinho novo. Gente, poderia de repente eu ter feito uma oração. Senhor, prepara alguém dentro da classe dele. Mude o pensamento de alguma criança ali para estar caminhando, que amanhã fique mais próximo dele. Mas não, da forma como eu pedi, Deus respondeu. Então, saiba pedir. Peça da forma correta que o Senhor, Ele responde. Porque Ele tem tudo pronto e Ele tem tudo preparado para os servos dEle. A gente passa por muitas tribulações, mas como eu disse, o Senhor está no controle de todas as coisas, como Ele sempre esteve. Ele é imutável. A boa e perfeita vontade dEle é a que prevalece na nossa vida. Lembra que eu disse lá atrás, que eu disse que era para Deus tirar o que não era, que não edificasse a vida dele? Inclusive um dos amigos que tanto perseguiu, no começo foi o que mais recebeu na escola e convidou-o para ir na casa. Só que eu fiquei com meu coração apertado. Né? Eu falei, senti no coração de Deus que não era para ele ir lá. Deus cuida dos nossos filhos. Nós temos que os colocar na presença de Deus. Deus cuida da nossa vida. Deus cuida das nossas causas. Ele luta as nossas guerras. Basta nós estarmos na presença dEle e nos colocarmos na posição. Quando nós nos colocamos, foi um ano assim, que eu creio que Deus mexeu em toda a estrutura da minha vida, amados. Deus mexeu de todas as formas. Eu sei o que eu passei. Para mim poder chegar no pouquinho que Deus tem, ainda eu acho que não estou nem na metade do que Deus tem para fazer ainda, porque eu creio que Ele tem muita coisa para operar. Mas foi muita luta. Foi muito choro. Teve um dia que eu me lembro, tinha um colchãozinho no meu quarto, um colchãozinho no chão. Aquele dia, eu não tive força para orar. Eu saí correndo da cozinha e fechei a porta do quarto, eu tranquei. Tava o Rodrigo e as crianças para lá. Eu me ajoelhei naquele colchão e eu falei, Senhor, o Senhor sabe tudo que está aqui dentro. Está doendo de um tanto, que Senhor, eu não consigo nem falar. Só que o Senhor sabe do que eu preciso. Então eu falei, Senhor, toma providência, está nas tuas mãos. Amados, o Senhor, Ele ouve uma oração sincera. Você não precisa de... Talvez você fale, eu nem sei orar, eu nem sei o que falar. O Senhor sabe tudo o que está dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque na hora que ela chegou, ela disse que ia tudo bem. Só que quando ela chegou perto do profeta, chegando ela, o homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi chegou para atirar, mas o homem de Deus disse, deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o escondeu de mim e nada me revelou. Muitas vezes, nós vamos estar amargurados, aflitos de coração. Só que se você estiver na posição correta que o Senhor te colocou, não questione o que está acontecendo, somente entrega aos pés do Senhor. Só Ele tem resposta para as minhas e para as tuas angústias. Só Ele tem resposta para aquilo que você tanto tem buscado. Você muitas vezes não vai encontrar resposta nos teus amigos. Você muitas vezes não vai encontrar resposta algum familiar, no pai ou na mãe. As respostas que você vai encontrar, elas estão aqui, ó, dentro dessa palavra maravilhosa, dentro dessa palavra perfeita. E quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, Ele responde. Ele está pronto para responder. Ela abriu o coração somente para quem sabia ajudar. Abra o teu coração somente
para quem pode te ajudar. Jesus, nesta noite, Ele está te dizendo: eu posso te ajudar. Eu posso te auxiliar. É tão simples, é simples assim, é de verdade. Muitas coisas é aos pés do Senhor que você vai contar. É para Ele. Abra o teu coração para o teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Oh, Deus é poderoso. Ele é maravilhoso. E eu olho para essa passagem e eu vejo. Ela estava tão certa do que Deus ia fazer através da vida do profeta, que ela não o deixou. Aqui mais para frente, ela disse, eu pedi ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me iludas? Aí Eliseu dá uma ordem a Gease, né? Diz para ele, cinge os teus lombos, toma o meu cajado contigo e vai, né? Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Disse, porém, a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ela se levantou e o acompanhou. Então ela sabia que através da vida do profeta, Deus ia fazer algo sobrenatural sobre a vida do filho dela. Como na palavra do Senhor diz que fez. O Senhor fez na vida dele. O Senhor deu a vida. O profeta o entregou a ela. E ele convida. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida hoje. Ele tem grandes coisas para fazer por nós. Ele quer nos ver triunfar. Mesmo, olha, amados, eu vou te dizer, eu tive vitória essa semana em algumas áreas da minha vida. Em outras, eu ainda estou no processo. Nós, como cristãos, nós somos assim. A nossa vida é assim. Não é um mar de rosa. Não pense você que vai ser tudo mil maravilhas. Hoje você vai vencer uma luta, mas às vezes tem outra lá que ainda está por vencer. Mas o Senhor vai te dar vitória. E eu tenho outra coisa para te dizer. Virão outras lutas que você as vencerá. Nós estamos no processo. Sabe quando todas as lutas cessarão? O dia que eu e você estivermos lá na glória com o nosso Senhor. E eu quero te dizer que está próximo esse dia. Esse dia está próximo, o dia que todas as lutas cessará. E no dia que o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me deu um louvor. E eu não estou com a garganta muito boa, mas eu queria adorar o Senhor com esse louvor. Se caso minha voz falhar, eu sei que o Senhor vai receber, porque é de todo o coração. E eu queria adorar a Ele, eu queria exaltar. Se você quiser ficar sentadinho aí, pode ficar. Mas presta muita atenção nessa letra desse louvor. Vou pedir que os meninos coloquem o playback. Essa música, essa canção diz, está tudo bem, o título dela. E muitas vezes a gente passa muitos desertos. E nessa canção diz que muita gente estava perguntando, né? E aí, como que vai a tua vida? Como que tá? Mesmo diante de dificuldades. O autor dessa música dizia, está tudo bem. E muitas vezes as pessoas não sabem o que passa dentro do coração da gente, nem as lutas que a gente tem passado. Mas eu quero te dizer, querido, que vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus ainda continua no controle de todas as coisas. E sabe no final, o que vai fazer a diferença na minha e sua vida? É a presença de Deus. Ela tem que ser algo sobrenatural na nossa vida. A presença de Deus é o que nos move. É a presença de Deus que nos faz caminhar em dias de lutas e guerras. Amém? Quero adorar ao Senhor, aleluia. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho mais o playback. Aleluia. Diz assim, ó. Estão me perguntando se estou bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu estou bem, eu lembro que
e eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Você vai responder dessa forma. Oh, oh, oh. Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piorar, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Oh, aleluia! Com Ele tudo vai bem, amado. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil para poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Oh, 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 eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piorar, é Ele quem me faz existir. E eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar tudo bem. Só que eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? Eu disse agora há pouco. É a presença do Senhor. É a presença dEle. É que a Tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. Oh, aleluia! É que a Tua presença me faz no deserto estar e ficar em paz. É que a Tua presença me faz na tempestade estar e ficar em paz. É que a Tua presença me faz em qualquer momento ficar em paz. Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz existir. E eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar, querido. Não importa a situação, tá? Não importa o problema, não importa a dificuldade. Coloque uma coisa no teu coração. Por mais que tudo esteja difícil, com o Senhor tudo vai ficar bem. Porque Ele está, sempre esteve e Ele continua no controle de todas as coisas. Amém?
Deus abençoe a vida de cada um de vocês.